Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Andrea. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos ver um pouquinho da história dos padrões monetários que existiu aqui no Brasil. Conforme nós sabemos, desde a independência do Brasil, que aconteceu em 1822 até o presente ano, que é o 2021, já houve troca desse padrão monetário 9 vezes. E das moedas houve troca 7 vezes, né? Mas surgem algumas questões importantes, como, por exemplo, por que houve tanta troca assim? Qual foi o padrão monetário que mais durou nesses anos aqui no Brasil? E como que funcionava essa troca de padrão? Então, se você gostou do assunto, continue aí até o final do vídeo. Respondendo então a primeira pergunta, né? Por que houve tanta troca de padrão monetário aqui no Brasil? Conforme vocês podem imaginar, tudo isso por causa da inflação, né? Mas o que é essa tal de inflação? Resumidamente, inflação ele é o aumento dos preços dos serviços. Por exemplo, estamos vendo isso acontecer hoje em dia, quando nós vemos o aumento da gasolina, o aumento dos produtos no supermercado, né? De uma hora para outra acontece esse aumento e isso se chama inflação. E isso acaba atrapalhando o poder de compra da moeda, ou seja, o dinheiro ele vai perdendo, por assim dizer, o seu poder. Por isso que na história do nosso país aconteceu tantas trocas de padrão monetário. Se não fosse trocado o padrão monetário, nós teríamos muita dificuldade de fazer compras. Quer ver só um exemplo fácil? Imagina que você fosse comprar um pãozinho na padaria. Hoje em dia você leva apenas, às vezes, algumas moedas, né? Mas se não fosse essa troca de padrão monetário, você ia ter que levar milhares de dinheiro, né? Para poder fazer assim a sua compra. Então, a troca de padrão monetário, ela foi muito importante e ainda é importante, sim, caso aconteça a inflação. A segunda questão, qual que foi o padrão que mais durou no Brasil? Todos já devem imaginar, né? O tão famoso réis, que foi trazido pelos portugueses quando colonizaram aqui o Brasil. Na verdade, ele começou a circular aqui no nosso país em 1942. Mas antes disso, como que então eram feitas as transações comerciais? Vocês já ouviram falar no escambo? Essa palavrinha? Exatamente, né? Eu ouvi essa palavra, se não me engano, na 4ª ou 5ª série com a minha professora de história e nunca mais esqueci, né? O escambo, ele é a troca de mercadoria, sem necessariamente ter uma moeda como forma de pagamento. Por exemplo, se eu tivesse uma quantidade de açúcar, um saco de açúcar, e eu precisasse comprar feijão, como que acontecia isso? Eu ia até esse lugar que a pessoa vendia feijão e oferecia para ela o meu açúcar. O segundo padrão monetário que mais durou e ainda está em circulação foi o Plano Real. No período de 1942 até o ano de 1967, houve a primeira mudança monetária aqui no Brasil. Foi o Cruzeiro. Por que isso aconteceu? Ele veio para facilitar a circulação do dinheiro, porque antes dele tinha 56 tipos de cédulas em circulação. De 1967 até 1970. Neste período ocorreu a inflação de 25%. Sendo assim, desvalorizou o cruzeiro, e este teve que ser substituído pelo novo padrão, o Cruzeiro Novo. Para que esse novo cruzeiro? Ele foi feito justamente para ajudar a população a se acostumando com o corte dos últimos 3 zeros, até a nova fabricação das cédulas para ser assim circuladas. Conforme vocês podem observar aí nessa foto, de 100 cruzeiros, ele tem um carimbo ao lado. Então, até ser feita uma nova cédula, todas as anteriores elas eram carimbadas.
Neste caso, nós vemos um carimbo de 10 centavos novos. De 1970 até 1986. Após ter feito esta nova reforma monetária, o dinheiro voltou a ter o nome de antes, cruzeiro. Não houve troca de valores. Um cruzeiro era equivalente a um cruzeiro novo, igual vocês podem ver agora aí nesta foto. De 1986 a 1989, neste período dos anos 80, houve uma nova inflação, chegando ao aumento de 100%. Então, o cruzeiro foi substituído pelo cruzado. Nesta época, quem governava o Brasil era o José Sarney. Um cruzado, ele era equivalente a 1.000 cruzeiros. De 1989 a 1990. Sob o mesmo governo de José Sarney e com o contínuo aumento da inflação, ele se viu obrigado a fazer agora uma segunda reforma, chegando agora a circular o Cruzeiro Novo, substituindo o cruzado do ano de 1989. Este cruzado novo, ele teve 3 zeros retirados. De 1990 a 1993. No ano de 1990, o cruzeiro voltou pela terceira vez. Só que agora não aconteceu a retirada dos zeros. Quem estava na presidência nessa época era o Fernando Afonso Collor de Mello. Ele tentou conter a crise econômica, só que aconteceu uma hiperinflação de 1.700% e muita instabilidade econômica. Tanto foi que teve que ser criada a cédula de 500 mil cruzeiros. De 1993 a 1994. Neste período, Collor renuncia e seu vice Itamar Franco, ele faz uma nova reforma, o Cruzeiro Real. De novo aconteceu de ter que retirar os 3 últimos zeros. Então, um Cruzeiro Real era a mesma coisa que 1.000 cruzeiros. De 1994 até hoje, ano de 2021. Entrou em vigor um projeto pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique, sobre o governo de Itamar Franco. Esse projeto ele tinha como objetivo parar a inflação, que estava por anos atrapalhando o Brasil. Depois de tantas mudanças de reformas monetárias e também de troca do governo, o real foi e está sendo mantido até hoje. E aquele ministro da Fazenda, na época lá do projeto, ele conseguiu depois se candidatar a presidente. E ele ficou 2 mandatos consecutivos, de 1995 até 2003. Foi então o presidente Fernando Henrique Cardoso, o mesmo criador do projeto do Plano Real. Depois de tantas mudanças de reformas monetárias e também de troca do governo, o real foi e está sendo mantido até hoje. Essa, então, é a história do dinheiro que circulou no Brasil desde então. Depois de muitas trocas monetárias, acrescentam-se zeros, retira-se os zeros, volta governo, tira governo, enfim, é até meio difícil de se compreender. Mas se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa o seu joinha aí e compartilha para que outras pessoas também possam aprender um pouco mais a respeito da nossa história. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Tchau!